Quando a assistente social arrancou minha filha de 5 anos dos meus braços, eu achei que nada poderia doer mais. Mas eu ainda não sabia que naquele mesmo dia, perderia os meus 4 filhos. A porta da casa ainda estava aberta. O vento frio daquela tarde atravessava a sala enquanto 2 assistentes do Departamento de Proteção à Criança caminhavam em direção à saída. Uma delas segurava firme a pequena Eloá, de apenas 5 anos. A menina não entendia o que estava acontecendo. Ela chorava desesperadamente, estendendo os braços na direção da única pessoa que conhecia como Porto Seguro. Mamãe, mamãe, eu quero a mamãe. O choro infantil parecia atravessar cada parede daquela casa. Sabrina tentou correr, instintivamente abraçou a filha com toda a força que ainda tinha. Durante 5 anos, aquela menina havia dormido em seu colo, adoecido em seus braços, aprendido a falar olhando para o seu rosto. Ela era sua última luz depois de tantas noites difíceis. Mas naquele instante, suas mãos começaram a escorregar. A assistente social segurou delicadamente a criança, mas não soltou. Outra funcionária pediu que Sabrina se afastasse. Ela implorou: por favor, ela é só uma criança, não faz isso comigo. Ninguém respondeu. Tudo aconteceu rápido demais. Eloá gritava. Sabrina chorava. Os vizinhos observavam pela janela. Alguns filmavam discretamente. Outros apenas abaixavam a cabeça. A pequena saiu da casa sem sapatos. Os pezinhos descalços tocaram o concreto frio enquanto ela olhava para trás procurando a mãe. Sabrina nunca esqueceria aquele olhar. Era um olhar de medo, de confusão, de abandono. Naquele momento, ela não perdeu apenas a guarda da filha mais nova. Naquele mesmo dia, seus outros 3 filhos também deixaram de voltar para casa. Os 2 meninos foram entregues ao pai. A adolescente de 14 anos permaneceu distante depois da denúncia. Em menos de 1 hora, a casa que durante anos foi cheia de brinquedos, mochilas espalhadas, roupas para lavar, panelas no fogão e vozes infantis, transformou-se em um silêncio quase insuportável. Sabrina caminhou lentamente até o quarto das crianças. Sobre a cama ainda estava o bichinho de pelúcia favorito de Eloá. No chão, um tênis pequeno continuava exatamente onde ela havia deixado naquela manhã. A mamadeira usada no café ainda estava sobre a pia. Nada dentro daquela casa parecia acreditar que as crianças realmente tinham ido embora. Ela sentou no chão, olhou para todos os lados. Nenhum barulho, nenhuma risada, nenhuma briga entre irmãos. Nenhum pedido de comida, nenhum abraço inesperado, apenas silêncio. Foi naquele instante que ela percebeu uma verdade cruel. Existem mães que enterram seus filhos. Mas ela estava vivendo algo que jamais imaginou existir. Seus filhos continuavam vivos, respiravam, dormiam, comiam, sorriam em algum lugar, mas ela não podia abraçá-los, não podia beijá-los. Não podia colocá-los para dormir. Não podia sequer telefonar quando sentia saudade. Era como sofrer 4 lutos ao mesmo tempo, sem que nenhum caixão tivesse sido fechado. As lágrimas secavam antes mesmo de alcançar o rosto. Sua cabeça girava tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. Porque poucos anos antes, ela acreditava que estava realizando o maior sonho da sua vida. Ela tinha uma família, tinha um marido, 4 filhos. E uma esperança enorme de construir um futuro melhor nos Estados Unidos. Ela jamais poderia imaginar que o país onde buscava oportunidade seria também o lugar onde enfrentaria a maior dor de toda a sua existência. E tudo começou 7 anos antes. 7 anos antes daquela tarde silenciosa, Sabrina desembarcou nos Estados Unidos carregando 2 malas, 4 sonhos e uma certeza que parecia inabalável. Ela acreditava que qualquer sacrifício valeria a pena se seus filhos tivessem uma vida melhor. Como milhares de brasileiros, ouvirá incontáveis histórias sobre a América. Diziam que quem trabalhava duro conseguia vencer, que ali havia oportunidades para todos, que bastava coragem para mudar de vida. Ela acreditou, e atravessou fronteiras levando a família inteira. Naquela época, o casamento ainda parecia sólido. Ela e o marido caminhavam lado a lado. Os filhos eram pequenos, riam durante o café da manhã. Dormiam juntos em um pequeno apartamento alugado enquanto faziam planos para comprar uma casa. Nenhum dos dois falava inglês.
Os primeiros meses foram brutais. Cada documento parecia um desafio. Cada entrevista de emprego terminava em frustração. Cada ligação telefônica causava medo de não entender uma única palavra. Mesmo assim, Sabrina nunca pensou em desistir. Ela aceitava qualquer trabalho. Limpava, carregava peso, pintava paredes, lixava pisos. Voltava para casa com as mãos feridas e as costas queimando de dor. Ainda assim, sorria quando via os filhos esperando por ela, porque aquele sorriso fazia tudo valer a pena. O dinheiro era curto, muito mais curto do que ela imaginava antes de deixar o Brasil. Cada dólar precisava ser calculado: aluguel, seguro, gasolina, comida, material escolar, roupas de inverno, remédios. Tudo parecia mais caro do que qualquer pessoa havia contado. Mesmo assim, ela repetia para si mesma todas as noites: vai melhorar. Ela acreditava que aquele sofrimento era apenas temporário. Que depois de alguns anos a família colheria os frutos de tanto esforço. Os filhos aprenderiam inglês, entrariam em boas escolas, teriam oportunidades que ela jamais teve. Era por isso que ela suportava jornadas exaustivas. Era por isso que acordava antes do nascer do sol. Era por isso que dormia poucas horas. Ela não trabalhava apenas por dinheiro. Trabalhava para construir um futuro. E sempre que alguém perguntava se havia valido a pena deixar o Brasil, Sabrina respondia sem hesitar: pelos meus filhos, faria tudo outra vez. Naquele momento, ela ainda não imaginava que o maior perigo para sua família não estava na dificuldade de viver em outro país, nem na falta de dinheiro, nem na saudade de casa. O verdadeiro desastre começava lentamente dentro da própria família. Enquanto Sabrina lutava todos os dias para manter aquela casa de pé, seu casamento começava a desmoronar em silêncio. E ela ainda não fazia ideia de que, muito em breve, perderia não apenas o marido, mas também o apoio que sustentava toda a sua vida. Os primeiros sinais apareceram tão devagar que Sabrina preferiu acreditar que eram apenas consequência do cansaço. O homem que antes fazia planos ao seu lado começou a chegar cada vez mais tarde em casa. As conversas durante o jantar desapareceram. Os abraços se tornaram raros. Os sorrisos pareciam obrigatórios. No começo, ela tentou justificar. Talvez ele também estivesse sobrecarregado. Talvez fosse o estresse do trabalho. Talvez aquela fase difícil passasse. Mas os dias se transformaram em meses. E a distância entre os dois crescia mais rápido do que qualquer esperança. Enquanto Sabrina dividia seu tempo entre o trabalho, a casa e os 4 filhos, ele parecia viver em um mundo onde as responsabilidades da família deixavam de existir. Ela fazia o café antes do amanhecer, preparava as lancheiras das crianças, conferia os deveres da escola, lavava roupas durante a madrugada, dormia poucas horas. Mesmo completamente esgotada, ainda encontrava forças para perguntar: está tudo bem? A resposta era quase sempre a mesma: estou cansado. Mas havia algo diferente naquele olhar. Era um olhar vazio, distante, como se o homem com quem ela construiu uma família já não estivesse mais ali. As discussões começaram por pequenos motivos: uma conta esquecida, um compromisso perdido, uma promessa não cumprida. Nenhum dos dois percebia que aquelas pequenas rachaduras estavam abrindo espaço para algo muito maior. Até que certo dia, Sabrina começou a notar mudanças impossíveis de ignorar. Ele escondia o telefone, saía para atender ligações do lado de fora, sorria para mensagens que nunca explicava. Quando perguntava alguma coisa, ele respondia com irritação: você está desconfiando de mim agora? Ela queria acreditar que não, queria acreditar que tudo aquilo existia apenas em sua cabeça. Porque admitir a verdade significava aceitar que a família pela qual ela lutava todos os dias podia estar desmoronando. Durante semanas, ela tentou salvar aquele casamento. Conversou. Pediu sinceridade. Sugeriu recomeçar. Propôs que passassem mais tempo juntos. Mas parecia que apenas uma pessoa ainda estava tentando manter aquela casa de pé. Então veio o dia que mudou tudo. Uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, um homem respirava fundo antes de falar. A voz era firme, quase fria. Você é a esposa dele? Sabrina respondeu que sim. Houve alguns segundos de silêncio. Segundos longos o suficiente para fazer seu coração acelerar.
Então, aquelas palavras atravessaram sua vida como uma lâmina. Acho que você precisa saber quem realmente está ao seu lado. No início ela não entendeu. Pensou que fosse um engano, uma brincadeira cruel. Mas o desconhecido começou a contar detalhes que ninguém além do próprio marido poderia conhecer. Lugares, datas, mensagens, presentes, encontros. Tudo fazia sentido. Cada atraso, cada desculpa, cada mudança de comportamento, cada silêncio. Sabrina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era apenas uma traição. Era a destruição de todos os planos que havia construído desde que deixou o Brasil. Ela não chorou naquele momento. Ficou completamente imóvel. Às vezes, a dor é tão grande que até as lágrimas se recusam a cair. Naquela noite, ela olhou para os 4 filhos dormindo. A filha mais velha abraçava um travesseiro. Os meninos dividiam o mesmo quarto. A pequena Eloá respirava tranquilamente em seu berço. Sabrina passou a mão nos cabelos de cada um deles e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse com seu casamento, eles nunca sentiriam que haviam perdido uma mãe. Ela faria qualquer sacrifício para protegê-los. O que ela ainda não sabia era que a separação seria apenas o primeiro golpe. Os próximos seriam ainda mais dolorosos. Depois da separação, Sabrina acreditou que, apesar do fim do casamento, ainda seria possível manter uma família minimamente equilibrada. Ela não sonhava mais em reconstruir o relacionamento. Queria apenas que os filhos continuassem tendo um pai. Nos primeiros meses, parecia que isso ainda seria possível. Ele buscava as crianças nos finais de semana, levava os meninos para passear, perguntava sobre a escola, ligava para saber se estavam bem. Quando aparecia, os 4 corriam até a porta com um sorriso que fazia Sabrina esquecer, por alguns instantes, toda a mágoa que carregava. Ela observava aquela cena em silêncio. Pensava apenas que os filhos não deveriam pagar pelos erros dos adultos. Mas aquele esforço durou pouco, muito pouco. As visitas começaram a ser adiadas. Depois passaram a ser canceladas. Em seguida, simplesmente deixaram de acontecer. No início, sempre havia uma desculpa. Hoje surgiu um trabalho. Estou muito ocupado. Na próxima semana eu compenso. As promessas se acumulavam. Os encontros desapareciam. Até que um dia o telefone simplesmente deixou de tocar. Os meninos esperavam sentados perto da janela. Toda sexta-feira perguntavam a mesma coisa. A gente vai ver o papai amanhã? Sabrina respirava fundo antes de responder. Talvez, meu amor. Ela sabia que aquele talvez significava provavelmente não. Mesmo assim, não tinha coragem de destruir a esperança das crianças. O sábado chegava. As mochilas permaneciam prontas. Os tênis já estavam calçados. As horas passavam lentamente. Nenhum carro estacionava em frente à casa. Nenhuma mensagem chegava. No fim da tarde, um dos meninos perguntava baixinho: ele esqueceu da gente? Aquela pergunta machucava mais do que qualquer conta atrasada. Sabrina sorria apenas para esconder as lágrimas. Não, filho, ele deve estar resolvendo alguma coisa. Mas no fundo, ela também queria entender como alguém conseguia se afastar dos próprios filhos daquela maneira. Os meses passaram. As despesas aumentaram. As pensões começaram a atrasar. Depois simplesmente deixaram de existir. Enquanto isso, a vida seguia cobrando cada centavo. O aluguel não esperava. A prestação do carro não esperava. O seguro não esperava. As contas de luz, água e internet chegavam todos os meses. As crianças continuavam crescendo. Precisavam de roupas novas, material escolar, sapatos, remédios, dentista, médicos, alimentação, basquete para a filha. Tudo custava dinheiro. Dinheiro que parecia desaparecer antes mesmo de entrar na conta. Sabrina tentou conversar. Ligou diversas vezes. Mandou mensagens. Pediu ajuda. Não para ela, para os filhos. Quando finalmente conseguia algum retorno, quase sempre precisava falar com outra pessoa. A nova esposa do ex-marido passou a controlar praticamente todo o contato. Era ela quem respondia. Era ela quem dizia quando ele podia ou não falar. Era ela quem encerrava a conversa sempre que Sabrina insistia em assuntos relacionados às crianças. No começo, Sabrina sentia raiva. Depois veio a frustração. Mais tarde, apenas o cansaço.
ela percebeu que gastar energia tentando convencer alguém a ser pai era uma batalha impossível. Ninguém aprende a amar por obrigação. Então tomou uma decisão silenciosa. Parou de esperar. Se ele não queria assumir suas responsabilidades, ela assumiria todas. Sozinha. A partir daquele momento, Sabrina deixou de dividir o peso da família. Ela passou a carregar tudo nos próprios ombros. Não porque fosse forte, mas porque não existia outra opção. As manhãs começavam antes do amanhecer. Ela preparava o café enquanto ainda lutava contra o sono. Acordava as crianças uma por uma. Conferia mochilas. Separava uniformes. Organizava lanche. Levava todos para a escola. Depois seguia direto para o trabalho. Passava o dia inteiro em obras. Lixando pisos. Aplicando massa. Pintando paredes. Respirando poeira. Carregando equipamentos pesados. As mãos viviam machucadas. As costas doíam constantemente. Mesmo assim, ao sair do trabalho, seu expediente ainda estava longe de terminar. Voltava para casa, preparava o jantar, lavava roupa, limpava a cozinha, ajudava nas tarefas da escola. Conferia bilhetes dos professores, marcava consultas médicas, respondia mensagens, pagava contas, dormia exausta, e poucas horas depois, tudo recomeçava. Havia dias em que ela mal conseguia lembrar da última refeição feita com calma, outros em que adormecia sentada no sofá enquanto esperava a máquina de lavar terminar o ciclo. Ainda assim, nunca reclamava na frente dos filhos. Eles já haviam perdido a presença constante do pai. Ela não permitiria que também perdessem a segurança de uma mãe. Mas havia um preço invisível sendo cobrado. A cada noite mal dormida. A cada conta que não fechava, a cada preocupação escondida, Sabrina deixava um pedaço de si pelo caminho. Sem perceber, estava caminhando lentamente para o limite do próprio corpo. E quando uma pessoa vive durante anos sem descanso, basta uma única faísca para provocar um incêndio. Essa faísca começaria dentro da própria casa, e teria o rosto da pessoa que ela mais amava. Durante muito tempo, Sabrina acreditou que conseguia suportar tudo. Ela repetia para si mesma que era apenas uma fase, que bastava trabalhar um pouco mais, dormir um pouco menos, economizar um pouco mais. Algum dia a vida voltaria ao lugar. Mas esse dia nunca chegava. Pelo contrário, a cada mês surgia uma nova despesa, a cada semana aparecia um novo problema, e pouco a pouco, ela deixou de viver para apenas sobreviver. Todas as manhãs começavam antes das 5. O despertador quase nunca precisava tocar 2 vezes. Seu corpo já havia aprendido que descansar era um luxo que ela não podia ter. Enquanto a cidade ainda dormia, Sabrina já estava de pé, preparava o café, separava os uniformes, conferia as mochilas, esquentava o leite da pequena Eloá, chamava cada filho pelo nome. Ajudava um a encontrar o tênis, outro a terminar a lição, a menor queria colo. O menino do meio reclamava que não encontrava a blusa. A adolescente dizia que não queria ir para a escola. Mesmo em meio ao caos, Sabrina encontrava forças para sorrir. Ela acreditava que uma mãe não podia demonstrar fraqueza. Depois que a porta de casa finalmente se fechava e as crianças seguiam para a escola, começava sua segunda jornada. No trabalho, ninguém sabia quantas batalhas ela travava diariamente. Ali, ela era apenas mais uma mulher na construção civil. Lixava pisos durante horas. Aplicava massa nas paredes. Pintava tetos. Carregava baldes pesados. Respirava poeira o dia inteiro. As luvas escondiam os calos, mas não escondiam o cansaço. Ao final do expediente, seus braços tremiam. As costas queimavam. Os joelhos pareciam não responder. Mesmo assim, ela nunca voltava direto para casa. Ainda precisava passar no mercado, comprar comida, buscar algum remédio, resolver um problema na escola, levar um filho ao dentista, pagar contas. Quando finalmente entrava em casa, já não existia energia, mas existiam 4 crianças esperando por ela. O jantar precisava estar pronto. As roupas continuavam acumuladas. A cozinha precisava ser limpa, os banheiros também. As mochilas tinham de ser organizadas para o dia seguinte. Enquanto dobrava roupas, ajudava um dos filhos na matemática. Enquanto mexia a panela no fogão, escutava a filha mais velha reclamar da escola.
Enquanto lavava a louça, pensava em como pagaria o seguro do carro na semana seguinte. Ela fazia várias coisas ao mesmo tempo, mas aos poucos começou a esquecer de si. Parou de comer direito. Dormia poucas horas. Já não lembrava da última vez em que saiu apenas para respirar. Nem da última vez em que comprou alguma coisa para si. Se havia algum dinheiro sobrando, ele sempre terminava nas necessidades das crianças. Era uma escolha que fazia sem pensar. Porque para ela, os filhos sempre vinham primeiro, mesmo quando ninguém reconhecia seu esforço. À noite, quando todos finalmente dormiam, Sabrina permanecia acordada. Sentava sozinha na cozinha. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som da geladeira. Ali, pela primeira vez no dia, ela permitia que as lágrimas caíssem. Chorava baixinho. Não queria que ninguém ouvisse. Não queria preocupar os filhos. Secava o rosto, respirava fundo, e dizia para si mesma: amanhã vai ser melhor. Mas o amanhã sempre trazia uma nova preocupação. O dinheiro nunca era suficiente. A babá da pequena Eloá consumia boa parte do salário. Depois de muito fazer contas, Sabrina tomou uma decisão dolorosa. Precisaria dispensar a babysitter. Não havia outra saída. A partir daquele momento, Rafaela, a filha mais velha, passou a ajudar com os irmãos menores enquanto a mãe trabalhava. No início parecia funcionar. Rafaela cuidava da irmã caçula. Ajudava os meninos. Esquentava a comida. Esperava a mãe chegar. Sabrina via aquilo com gratidão. Mais do que filha, Rafaela havia se tornado sua companheira. Seu braço direito. Seu maior apoio dentro de casa. Mas havia um detalhe que ela não percebeu. Enquanto assumia responsabilidades de adulta, Rafaela continuava sendo apenas uma adolescente. Uma menina tentando descobrir quem era, tentando encontrar seu lugar no mundo, tentando lidar com mudanças que nem ela mesma compreendia. E como acontece com tantos adolescentes, as transformações começaram quase sem aviso. Novos amigos, novas ideias, novas influências, novos conflitos. A menina calma e obediente começou a responder. A fechar a porta do quarto, a discutir por qualquer motivo. Sabrina atribuía tudo à idade. É só adolescência, pensava. Ela queria acreditar nisso. Porque admitir que estava perdendo o controle da situação significava reconhecer que já não conseguia proteger a própria família como antes, enquanto a mãe lutava para manter a casa funcionando. A filha travava outra batalha silenciosa dentro de si. As duas se amavam profundamente, mas já não conseguiam se entender. Cada conversa terminava em discussão. Cada conselho era recebido como crítica. Cada tentativa de impor limites parecia aumentar ainda mais a distância entre elas. Sabrina procurou ajuda. Tentou conversar com o pai da menina. Pediu que ele participasse mais, que orientasse a filha, que estivesse presente. Mas a resposta nunca chegava. Mais uma vez, ela estava sozinha. Sozinha para sustentar a casa. Sozinha para educar 4 filhos. Sozinha para tomar decisões difíceis. Sozinha para enfrentar uma fase da vida que exige justamente o contrário: apoio. E foi exatamente quando ela acreditava que ainda conseguiria resolver tudo com paciência, que uma única tarde mudaria o destino daquela família para sempre. Porque bastou uma discussão para que anos de cansaço, frustração e dor explodissem em poucos minutos. Rafaela sempre foi o orgulho de Sabrina. Desde pequena era inteligente, aprendia rápido, gostava de estudar. Voltava para casa exibindo medalhas, certificados e elogios dos professores. Quando os irmãos faziam bagunça, era ela quem ajudava a colocar tudo em ordem. Quando a mãe chegava exausta do trabalho, Rafaela já havia dado banho na irmã mais nova, aquecido a comida dos meninos e separado os materiais da escola para o dia seguinte. Por muito tempo, Sabrina acreditou que podia contar com ela para tudo, e talvez esse tenha sido seu primeiro erro. Sem perceber, começou a enxergar a filha mais velha como uma segunda adulta dentro de casa, mas Rafaela ainda era apenas uma adolescente, e adolescentes também se cansam. Também se revoltam. Também precisam ser ouvidos. A mudança começou de forma quase imperceptível. Primeiro vieram os longos períodos trancada no quarto. Depois, os fones de ouvido que pareciam isolá-la do resto da casa. As conversas durante o jantar ficaram cada vez mais curtas.
As respostas cada vez mais secas. Como foi a escola? Normal. Está tudo bem? Está. Era sempre assim. Poucas palavras. Nenhum sorriso. Nenhuma vontade de conversar. Sabrina tentava se aproximar. Perguntava sobre os amigos. Sobre as notas. Sobre os sonhos. Mas cada pergunta parecia ser recebida como uma invasão. A distância entre mãe e filha crescia em silêncio. Na escola, Rafaela começava a descobrir um novo mundo. Fez novas amizades. Conheceu pessoas com histórias diferentes da sua. Começou a questionar regras que antes aceitava sem dificuldade. Também começou a descobrir sua própria identidade. Quando criou coragem para contar que estava namorando uma menina, seu coração batia acelerado. Ela não sabia como a mãe reagiria. Sabrina ficou em silêncio. Não porque deixasse de amar a filha, mas porque não estava preparada. Tudo aconteceu rápido demais. Ela havia crescido em uma família com valores muito diferentes. Precisava de tempo para entender. Precisava de tempo para aprender. Mas Rafaela interpretou aquele silêncio como rejeição. Pela primeira vez, mãe e filha passaram dias sem conseguir conversar de verdade. Enquanto isso, outros conflitos surgiam. As noites em claro no celular, as chamadas de vídeo que atravessavam a madrugada, as dificuldades para acordar cedo, as notas que começaram a cair, as pequenas mentiras, os horários desrespeitados. Nada daquilo parecia grave quando visto isoladamente. Mas juntos os problemas começaram a transformar a rotina da casa. Sabrina estabeleceu limites, determinou horários, retirou o telefone por alguns dias. Tentava explicar que disciplina também era uma forma de amor, mas Rafaela enxergava apenas proibições. Ela comparava sua vida com a dos colegas americanos. Via adolescentes que saíam sozinhos, que voltavam tarde, que tinham mais liberdade. Não conseguia entender por que sua mãe era tão rígida. O choque entre duas culturas começava a aparecer dentro da própria casa. Para Sabrina, respeito aos pais era algo inegociável. Ela havia sido criada ouvindo que educação começava dentro de casa. Para Rafaela, que cresceu em outro país, muitas daquelas regras pareciam antigas. Nenhuma das duas estava completamente errada. Nenhuma das duas conseguia enxergar o mundo pelos olhos da outra. As discussões passaram a acontecer quase todos os dias. Às vezes por causa da limpeza do quarto, outras vezes pelos horários. Em algumas ocasiões, simplesmente porque ambas já estavam emocionalmente esgotadas. Os irmãos menores assistiam tudo em silêncio. João olhava assustado para a irmã. O irmão do meio tentava mudar de assunto. A pequena Eloá escondia o rosto quando percebia que a voz da mãe começava a ficar mais alta. Aquilo machucava Sabrina. Depois de cada discussão, ela se trancava no banheiro. Olhava para o próprio reflexo. Perguntava a si mesma onde havia errado. Ela não queria controlar a filha. Queria protegê-la. Sabia dos perigos das ruas, das más companhias, das escolhas precipitadas que poderiam marcar uma vida inteira. Mas quanto mais tentava proteger, mais Rafaela se afastava. Em uma noite, a adolescente chegou muito depois do horário combinado. Sabrina caminhava de um lado para o outro na sala. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente ouviu a porta abrir, o alívio durou apenas alguns segundos. Rafaela entrou sem olhar para a mãe. Passou direto, como se ninguém tivesse o direito de lhe pedir explicações. Onde você estava? Silêncio. Eu fiz uma pergunta. A menina respondeu sem sequer virar o rosto. Isso não é da sua conta. Aquelas palavras atingiram Sabrina como um golpe. Ela respirou fundo. Tentou manter a calma. Lembrou de tudo que prometera a si mesma. Não gritar, não perder o controle, conversar. Mas havia noites em que até as pessoas mais fortes sentem que estão prestes a desabar. E aquela era uma delas. Sem perceber, mãe e filha já não discutiam apenas por causa de um celular, ou de um horário, ou de um quarto bagunçado. As duas carregavam anos de dores acumuladas. Uma estava exausta de lutar sozinha, a outra estava cansada de sentir que nunca era compreendida. Bastava mais uma faísca, apenas uma. E toda aquela tensão explodiria de uma maneira que mudaria a vida de todos para sempre. Na manhã seguinte, uma simples ordem para arrumar o quarto daria início ao pior dia da vida daquela família.
Naquela manhã, Sabrina acordou ainda mais cansada do que nos dias anteriores. Ela mal havia dormido. Passou boa parte da madrugada fazendo contas, tentando descobrir de onde tiraria dinheiro para pagar o aluguel, o seguro do carro e as despesas da casa. Quando finalmente fechou os olhos, o despertador já estava prestes a tocar. Mesmo exausta, levantou. Fez café. Preparou o café da manhã das crianças. Separou os uniformes dos meninos. Penteou os cabelos da pequena Eloá. Tentava agir como se tudo estivesse normal. Mas não estava. O peso de meses de preocupação parecia esmagar seus ombros. Na cozinha, Rafaela entrou sem dizer bom dia. Pegou um copo de leite. Olhou rapidamente para o celular. Sabrina respirou fundo. Decidiu que aquele seria um bom momento para tentar conversar. Filha, depois da escola precisamos conversar um pouco. Rafaela nem levantou os olhos. Não tenho nada para conversar. A resposta veio seca, fria, como se tivesse sido ensaiada. Sabrina engoliu a irritação. Não respondeu. Naquele momento, ainda acreditava que conseguiria evitar outra discussão. As crianças foram para a escola. Ela saiu para trabalhar. Mas durante todo o dia, sua cabeça permaneceu longe da obra. Enquanto lixava o chão de uma casa, pensava na filha. Enquanto pintava uma parede, lembrava das últimas discussões. Enquanto carregava baldes de massa, perguntava a si mesma onde havia perdido o controle daquela relação. No fim da tarde, voltou para casa completamente esgotada. A dor nas costas era intensa. As mãos estavam machucadas. Ainda assim, encontrou forças para preparar o jantar. Pouco depois, Rafaela entrou pela porta. Jogou a mochila no sofá. Subiu para o quarto. Nem sequer cumprimentou a mãe. Sabrina esperou alguns minutos. Não queria começar a conversa no calor do momento. Depois respirou fundo e subiu as escadas. Parou diante da porta do quarto. Bateu levemente. Nenhuma resposta. Abriu devagar. O quarto parecia um reflexo do caos que havia se instalado entre as duas. Roupas espalhadas pelo chão. Pratos vazios sobre a mesa. Copos esquecidos. Livros misturados com maquiagem. A cama completamente desarrumada. Sabrina fechou os olhos por um instante. Tentou controlar a própria respiração. Depois falou com calma. Rafa, por favor, arruma o seu quarto. A adolescente nem tirou os olhos da tela do celular. Depois, não, filha, agora. Silêncio. Alguns segundos depois, Rafaela respondeu sem esconder a irritação. Eu disse que depois. Sabrina caminhou até a janela. Olhou para fora antes de responder. Sabia que se aumentasse o tom de voz, tudo poderia piorar. Você está de castigo. Eu já tirei seu telefone por causa das madrugadas acordada. Agora estou pedindo apenas que faça a sua parte. Rafaela levantou lentamente. Seu rosto já demonstrava impaciência. Você só sabe mandar. Porque esta casa precisa de regras. Regras. Você chama isso de regras? A voz da adolescente começou a ficar mais alta. Os irmãos que brincavam no corredor pararam imediatamente. Sabiam o que estava acontecendo. Não era a primeira vez. Eu trabalho o dia inteiro para manter esta casa. Eu nunca pedi para morar aqui. A frase caiu como um soco. Sabrina permaneceu imóvel. Nunca imaginou ouvir aquilo. O que você disse? Você ouviu. Rafaela deu um passo à frente. Os olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de revolta. Eu não tenho meu próprio quarto. Nunca tenho privacidade. Nunca posso sair. Nunca posso fazer nada. Você controla tudo. Tudo. Sabrina sentiu o coração apertar. Queria explicar que havia alugado um dos quartos porque precisava daquele dinheiro para sustentar todos. Queria dizer que cada decisão difícil havia sido tomada pensando nos filhos. Mas Rafaela não queria ouvir. Ela continuou. As mães das minhas amigas confiam nelas. Você não confia em mim. Você me trata como uma criança, porque você ainda é uma criança, não sou. A discussão começou a ecoar pela casa. Os meninos apareceram na porta. A pequena Eloá abraçou um ursinho de pelúcia sem entender por que todos estavam gritando. Sabrina olhou para os outros filhos. Percebeu o medo estampado no rosto deles. Tentou encerrar a conversa. Nós vamos continuar isso depois. Mas Rafaela já não conseguia parar. Meses de frustração saíam de uma só vez. Ela começou a responder em inglês.
Misturava palavras rápidas que Sabrina mal conseguia acompanhar. Depois vieram os palavrões, palavras que Sabrina jamais imaginou ouvir da própria filha. Cada ofensa parecia apagar anos de carinho construídos entre as duas. A mãe já não enxergava apenas uma adolescente revoltada. Enxergava alguém completamente diferente da menina que havia criado. Por outro lado, Rafaela já não via a mãe que passava noites sem dormir para colocar comida na mesa. Via apenas uma mulher que, em sua visão, queria controlar todos os aspectos da sua vida. As duas falavam, nenhuma escutava. O ambiente ficou pesado. Os irmãos menores começaram a chorar. O menino do meio tentou segurar a irmã mais velha pelo braço. Rafa, para. Ela puxou o braço. Continuou discutindo. Sabrina sentia o coração disparar. As mãos tremiam. Sua respiração ficou acelerada. Durante anos, ela suportara humilhações, trabalho pesado, abandono, dívidas, solidão. Naquele instante, todas aquelas dores pareciam explodir ao mesmo tempo. Ela ainda tentou respirar fundo, ainda tentou recuperar a calma, mas havia chegado ao limite. E bastaria um único gesto impulsivo para mudar o destino daquela família para sempre. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Sabrina pareceu uma eternidade. Ela olhava para Rafaela e mal conseguia reconhecer a menina que anos antes corria para abraçá-la sempre que ela voltava do trabalho. Agora, diante dela, havia uma adolescente ferida, revoltada e determinada a desafiar qualquer limite. As duas respiravam com dificuldade. O ambiente parecia pesado, quase impossível de suportar. Sabrina fechou os olhos por um instante. Tentou lembrar das palavras da própria mãe. Quando estiver com raiva, não fale. Espere a cabeça esfriar. Ela queria fazer exatamente isso. Virar as costas. Sair daquele quarto. Esperar que ambas se acalmassem. Mas Rafaela não parou. Você acha que pode mandar em mim porque paga as contas? Sabrina permaneceu calada. Você nunca me escuta. Nenhuma resposta. Você só sabe gritar. A mãe continuou tentando controlar a própria respiração. Então veio a frase que atravessou seu coração. Eu preferia morar em qualquer outro lugar. Menos aqui. Foi como se todo o esforço de anos tivesse deixado de existir. Todas as madrugadas sem dormir. Todos os trabalhos pesados. Todas as refeições que ela deixou de fazer para garantir comida aos filhos. Todos os sonhos que abandonou. Naquele instante, nada parecia ter valor. Ela deu um passo à frente. Rafa, chega. Mas a adolescente respondeu quase imediatamente. Você não manda mais em mim. O tom de voz aumentava a cada palavra. Os irmãos menores observavam a cena completamente assustados. João começou a chorar. O irmão do meio tentou novamente separar as duas. Mãe, por favor. A pequena Eloá abraçava o ursinho com tanta força que seus dedinhos ficaram brancos. Sabrina olhou para os 3 filhos. Depois voltou os olhos para Rafaela. Ela sabia que precisava recuperar a autoridade. Na sua cabeça, aquele confronto já havia ultrapassado todos os limites. Desde pequena, aprenderá que corrigir um filho fazia parte da responsabilidade de ser mãe. Era assim que havia sido educada. Primeiro vinha o diálogo, depois o conselho. E quando nada funcionava, existia a punição. Durante toda a vida, ela acreditou que aquilo fazia parte da educação. Nunca imaginou que naquele país, aquela mesma atitude teria consequências devastadoras. Sem pensar, sem calcular, sem medir o tamanho do erro, ela pegou um cinto. Não havia ódio em seus olhos. Havia desespero. Havia exaustão. Havia uma mulher emocionalmente destruída tentando recuperar um controle que já havia perdido muito antes daquela discussão começar. Eu sou sua mãe. A voz saiu embargada. Rafaela permaneceu parada. O orgulho dos dois lados falava mais alto. Então aconteceu. O primeiro golpe. Depois outro. E mais um. Não foram muitos. Mas foram suficientes para mudar completamente o destino daquela família. Assim que o cinto tocou a pele da filha, Sabrina percebeu o que havia feito. A raiva desapareceu no mesmo instante. Deu lugar ao choque, ao arrependimento, ao medo. Ela soltou o cinto imediatamente. Levou as mãos ao rosto. As lágrimas começaram a cair. Meu Deus! Rafaela permaneceu imóvel por alguns segundos. Não chorava. O silêncio dela assustava ainda mais.
Ela apenas olhava para a mãe. Um olhar que misturava decepção, tristeza e incredulidade. Sem dizer uma única palavra, virou as costas. Saiu do quarto. Desceu as escadas rapidamente. A porta da casa bateu com força. Sabrina demorou alguns segundos para reagir. Quando percebeu que a filha realmente tinha ido embora, correu atrás dela. Saiu descalça. Chamava seu nome repetidamente. Rafa, Rafaela. Nenhuma resposta. A rua já estava quase vazia. Ela olhou para um lado, depois para o outro. Nada. Perguntou aos vizinhos. Entrou em desespero. Pegou o telefone. Ligou várias vezes. As chamadas caíam na caixa postal. Enquanto caminhava sem direção, sentia um peso esmagador no peito. Não queria justificar o que havia feito. Sabia que tinha errado. Sabia que havia perdido o controle. Mas também sabia que aquela não era a mãe que seus filhos conheciam. Nunca havia sido. Durante 15 anos construíra sua maternidade com diálogo, cuidado e sacrifício. Aquele momento não definia toda a sua história. Definia apenas o pior minuto da sua vida. Ela voltou para casa esperando encontrar Rafaela sentada na sala. Ou talvez no quarto. Esperando uma conversa. Esperando um pedido de desculpas. Mas a filha não voltou. As horas passaram lentamente. Cada minuto aumentava a angústia. Sabrina começou a imaginar todos os perigos possíveis. Pensava em acidentes, em pessoas mal intencionadas, em qualquer tragédia que pudesse acontecer. Ela ainda não sabia, mas naquele exato momento, Rafaela já havia tomado uma decisão. Uma decisão que colocaria em movimento uma sequência de acontecimentos impossível de impedir. Uma ligação seria feita, e poucas horas depois, a porta daquela casa seria aberta por pessoas que mudariam para sempre o destino daquela família. Sabrina passou boa parte da noite tentando encontrar Rafaela. Ligou dezenas de vezes, mandou mensagens, entrou em contato com amigos da escola, perguntou aos vizinhos se alguém havia visto a menina. Nada. Cada minuto de silêncio aumentava sua culpa. Ela queria apenas uma oportunidade. Uma única oportunidade para abraçar a filha e dizer que estava arrependida. Que jamais deveria ter perdido o controle. Que nenhuma discussão justificava aquele momento. Mas o tempo não voltava. Já era noite quando o telefone finalmente tocou. Por um instante, Sabrina acreditou que fosse Rafaela. Atendeu imediatamente. Do outro lado, porém, havia uma voz desconhecida. Era um policial. Seu coração disparou. As pernas ficaram fracas. Ela precisou se apoiar na parede para não cair. O policial informou que Rafaela estava em segurança. A adolescente havia procurado ajuda. Naquele instante, Sabrina sentiu um breve alívio. Pelo menos a filha estava viva. Mas o restante da ligação destruiu qualquer esperança. O policial explicou que seria registrado um relato sobre o ocorrido. Disse que outras autoridades também seriam comunicadas. Antes que Sabrina pudesse fazer qualquer pergunta, a ligação terminou. Ela permaneceu parada no meio da sala. O silêncio parecia ainda mais pesado do que antes. Naquela noite quase não dormiu. Sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, tentou manter a rotina. Preparou café para os meninos. Levou Eloá para brincar por alguns minutos. Tentava transmitir tranquilidade. Mas por dentro estava completamente destruída. Pouco depois das 9 horas, alguém bateu à porta. Não era uma visita. Também não era um vizinho. Quando abriu a porta, encontrou 2 mulheres e um homem. Todos usavam crachás oficiais. Atrás deles, um policial permanecia em silêncio. A mais velha das mulheres falou com voz calma. Senhora Sabrina? Ela respondeu apenas com um movimento de cabeça. Somos do Departamento de Proteção à Criança. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Sabrina já tinha ouvido falar do órgão. Sabia que levavam denúncias envolvendo menores muito a sério. Mas nunca imaginou que pisaria naquela realidade. A assistente social explicou que precisavam conversar. Entraram na casa. Observaram cada ambiente. A cozinha, os quartos, o banheiro, a despensa. Perguntaram sobre a rotina das crianças, sobre a escola, sobre a alimentação, sobre consultas médicas, sobre quem cuidava delas durante o dia. Sabrina respondeu a tudo com sinceridade. Não tentou esconder nada. Contou que trabalhava muitas horas.
que criava os 4 filhos praticamente sozinha, que o pai estava ausente, que havia perdido a paciência e que se arrependia profundamente do que fizera. Enquanto falava, as lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Uma das assistentes anotava tudo, a outra conversava com as crianças. Os meninos respondiam timidamente. Eloá segurava um boneco de pano enquanto observava aqueles adultos desconhecidos caminhando pela casa. Ela não entendia por que todos faziam tantas perguntas. Depois de quase 1 hora, a funcionária pediu que Sabrina se sentasse. O tom da conversa mudou. Já não era apenas uma investigação, era uma decisão. Precisamos garantir a segurança das crianças enquanto o caso é analisado. Sabrina demorou alguns segundos para compreender o significado daquelas palavras. Quando finalmente entendeu, entrou em pânico. Não. Sua voz saiu quase como um sussurro. Por favor, vocês não podem fazer isso. A assistente tentou explicar que existiam procedimentos legais, que seria temporário, que o objetivo era proteger os menores. Mas nenhuma explicação conseguia atravessar o desespero daquela mãe. Sabrina começou a repetir a mesma frase inúmeras vezes. Eu errei. Eu sei que errei, mas nunca machuquei meus filhos dessa forma. Nunca abandonei nenhum deles. Eu trabalho por eles. Eu vivo por eles. Por favor, me deem outra chance. As palavras saíam interrompidas pelo choro. Nenhum daqueles profissionais demonstrava indiferença. Pelo contrário, seus rostos transmitiam compaixão. Mas também carregavam a responsabilidade de cumprir a lei. Uma das assistentes aproximou-se de Eloá. Ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Falou com delicadeza. Explicou que fariam um passeio, que ela ficaria em um lugar seguro por algum tempo. A pequena sorriu sem entender. Olhou para a mãe. Depois voltou a brincar com o boneco. Sabrina percebeu o que estava prestes a acontecer. Correu até a filha. Ajoelhou-se diante dela. Abraçou-a com tanta força que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. Beijou seus cabelos, seu rosto, suas pequenas mãos. Tentava guardar cada segundo daquela despedida inesperada. A mamãe te ama. Nunca esquece disso. Nunca. Eloá começou a chorar. Sentia o medo da mãe sem compreender o motivo. Quando a assistente social tentou pegá-la no colo, a menina agarrou o pescoço de Sabrina. Não, eu quero a minha mamãe. Aquele grito atravessou a casa inteira. Os meninos começaram a chorar também. O mais novo segurava a camiseta da mãe. O outro perguntava o tempo todo: o que está acontecendo? Ninguém conseguia responder. A assistente precisou agir. Com muito cuidado, começou a soltar os braços da menina. Eloá resistia, chorava, chamava pela mãe. Sabrina também resistia, não queria soltar a filha. Naquele momento, o instinto materno falava mais alto do que qualquer raciocínio, mas a força da lei era maior. Pouco a pouco, os braços das duas foram se separando. Os dedos de Eloá tentavam alcançar a mãe pela última vez, até que já não conseguiam mais tocar um no outro. A menina saiu da casa descalça, ainda olhando para trás, ainda estendendo as mãos, ainda chamando pela mãe. Sabrina caiu de joelhos no chão. Sentiu que uma parte de sua alma estava sendo arrancada junto com aquela criança. Ela acreditava que aquela seria a pior dor de toda a sua vida, mas ainda havia outra notícia esperando por ela. Uma notícia que destruiria o pouco de esperança que ainda restava. Porque nas horas seguintes, ela descobriria que não havia perdido apenas Eloá. Naquele mesmo dia, também perderia os outros 3 filhos. O carro do Departamento de Proteção à Criança desapareceu lentamente no fim da rua. Sabrina continuava ajoelhada na porta de casa. Os olhos permaneciam fixos no lugar onde, poucos segundos antes, Eloá ainda estendia os braços em sua direção. Ela não conseguia respirar direito. Sentia o peito apertado, como se alguém tivesse arrancado uma parte do seu coração. Durante alguns minutos, ninguém disse uma palavra. A casa inteira parecia mergulhada em um silêncio doloroso. Até que uma das assistentes sociais voltou a se aproximar. Sua expressão continuava serena, mas havia tristeza em seu olhar. Ela sabia que a conversa ainda não havia terminado. Senhora Sabrina. A voz saiu baixa, cuidadosa. Ainda precisamos falar sobre os outros 3 filhos. Sabrina levantou lentamente o rosto. Por um instante, acreditou que eles permaneceriam com ela.
Talvez tudo aquilo tivesse acontecido apenas por causa da pequena Eloá. Talvez os meninos pudessem continuar em casa. Talvez. Mas aquele talvez desapareceu antes mesmo que pudesse terminar de existir. Enquanto o processo estiver em andamento, os três também não poderão permanecer sob seus cuidados. O mundo voltou a girar, mais uma vez. Sabrina ficou completamente imóvel. Não, foi a única palavra que conseguiu pronunciar. A assistente continuou explicando. Os dois meninos seriam entregues temporariamente ao pai biológico. Rafaela permaneceria sob acompanhamento das autoridades enquanto as decisões judiciais fossem tomadas. Tudo estava sendo feito conforme a legislação. Tudo seguia o protocolo. Tudo era legal, mas nenhuma palavra parecia fazer sentido para uma mãe que acabará de perder seus filhos. Ela tentou argumentar. Eles nunca passaram fome, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca deixei de levá-los ao médico, nunca abandonei nenhum deles. Eu errei, eu sei que errei. Mas um erro não pode apagar 15 anos da minha vida. As lágrimas voltaram a cair. A assistente respirou fundo antes de responder. Nós sabemos que a senhora cuidava deles. Mas agora o caso será decidido pela justiça. Naquele instante, Sabrina percebeu que sua opinião já não mudaria nada. A decisão não estava mais em suas mãos. Horas depois, viu os dois meninos arrumando algumas roupas em pequenas mochilas. Nenhum deles entendia exatamente o que estava acontecendo. O mais novo olhava para a mãe o tempo inteiro. Mãe. Quando eu volto? Ela sorriu, ou pelo menos tentou. Passou a mão nos cabelos do menino. Logo, meu amor, a mamãe vai buscar vocês. Prometo. Ela sabia que não podia fazer aquela promessa. Mas também não suportava destruir a esperança do próprio filho. O irmão mais velho tentava parecer forte. Segurava o choro. Queria proteger a mãe. Queria proteger o irmão. Mas quando chegou a hora de sair, também desabou. Abraçou Sabrina com toda a força. Mãe, a culpa não é sua. Essas palavras fizeram Sabrina chorar ainda mais. Ela percebeu que os próprios filhos tentavam consolá-la. Era uma inversão cruel dos papéis. Quem precisava proteger, estava sendo protegida. Pouco depois, o carro do pai estacionou em frente à casa. O homem desceu, caminhou até a porta. Por alguns segundos, os dois permaneceram em silêncio. Durante anos, dividiram sonhos, construíram uma família, criaram 4 filhos. Agora se encontravam naquele momento devastador. Sabrina olhou para ele com os olhos inchados de tanto chorar. Não havia ódio, não havia orgulho, não havia ressentimento. Existia apenas um pedido. Cuida deles, por favor, ele respondeu apenas com um movimento de cabeça. Os meninos entraram no carro. Antes de fechar a porta, olharam para trás. A imagem da mãe parada na varanda permaneceria para sempre em suas memórias. Quando o veículo desapareceu na esquina, Sabrina sentiu um vazio impossível de explicar. A casa parecia enorme. Grande demais. Silenciosa demais. Ela entrou lentamente. Na sala ainda estavam espalhados alguns brinquedos. Um carrinho embaixo do sofá, uma boneca esquecida perto da televisão. Um desenho colorido preso à geladeira. 4 copos sobre a mesa. 4 cadeiras. Mas nenhuma criança. Ela caminhou até o corredor. Abriu o quarto dos meninos. As camas continuavam desarrumadas. Um boné permanecia pendurado na maçaneta. Sobre a escrivaninha havia um caderno aberto. A última tarefa de matemática ainda não havia sido terminada. Depois entrou no quarto das meninas. A cama de Rafaela permanecia exatamente como ela havia deixado. Na cabeceira, uma fotografia antiga mostrava as duas sorrindo durante um aniversário. Ao lado, o pequeno travesseiro de Eloá ainda guardava o cheiro suave do shampoo infantil. Sabrina segurou aquele travesseiro contra o peito, fechou os olhos e desabou. Naquela noite ninguém pediu jantar, ninguém correu pela casa, ninguém brigou pelo controle da televisão, ninguém chamou mãe, pela primeira vez em muitos anos. O silêncio venceu. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Ela acordava automaticamente às 5 da manhã, preparava café para 4 crianças que já não estavam ali, separava pratos sem perceber. Chegava até abrir a porta dos quartos para acordá-los. Só então lembrava. A casa estava vazia.
Mesmo assim, continuava comprando os cereais favoritos dos meninos. Continuava olhando brinquedos nas lojas. Continuava passando pela seção de roupas infantis. O coração de uma mãe demora muito para aceitar aquilo que a realidade já impôs. Algumas semanas depois, recebeu autorização para visitar Eloá. Apenas 40 minutos. Uma vez a cada 2 semanas. 40 minutos. Era esse o tempo que lhe restava para matar a saudade de uma filha que até pouco tempo atrás, dormia todas as noites em seus braços. Na primeira visita, Eloá correu em sua direção. Abraçou a mãe com tanta força que Sabrina mal conseguiu conter as lágrimas. A menina fazia perguntas inocentes. Mamãe, quando eu volto para casa? Sabrina sorriu. Mas aquele sorriso escondia uma dor impossível de descrever, porque pela primeira vez na vida, ela não tinha uma resposta. Foi naquele momento que ela tomou uma decisão. Poderiam tirar seus filhos dos seus braços, poderiam tirar sua casa, seu emprego, seu dinheiro, sua paz, mas jamais tirariam aquilo que fazia dela uma mãe. Ela lutaria, mesmo que demorasse meses. Mesmo que levasse anos, mesmo que tivesse de recomeçar do zero, porque algumas batalhas não são travadas apenas nos tribunais, são travadas dentro do próprio coração. E a batalha mais difícil de Sabrina ainda estava apenas começando. As noites passaram a ser as horas mais difíceis. Durante o dia, Sabrina ainda conseguia manter a mente ocupada. Preenchia formulários, falava com assistentes sociais, procurava advogados, fazia corridas de aplicativo para conseguir algum dinheiro, tentava responder às mensagens de pessoas que ofereciam apoio. Mas quando a cidade adormecia, toda a dor voltava. Ela entrava na casa escura, acendia apenas a luz da cozinha. Sentava-se diante da mesa onde, durante tantos anos, 5 pratos eram colocados todas as noites. Agora havia apenas um. Mesmo assim, muitas vezes preparava comida demais. Era como se uma parte do seu coração ainda acreditasse que a qualquer momento, ouviria a porta se abrir e os 4 filhos correriam para abraçá-la. Mas isso nunca acontecia. O silêncio respondia por eles. Numa dessas noites, Sabrina subiu lentamente até o quarto de Rafaela. Fazia semanas que ninguém entrava ali. Empurrou a porta com cuidado. Tudo permanecia exatamente como naquele último dia. Sobre a escrivaninha, alguns livros continuavam abertos. Na parede, fotografias das amigas da escola. Uma medalha conquistada em uma competição estudantil ainda estava pendurada ao lado da cama. Sabrina caminhou devagar, passou a mão sobre o travesseiro da filha. Fechou os olhos. Ainda conseguia sentir um leve perfume impregnado no tecido. Sentou-se na cama, olhou em volta. Cada objeto parecia contar uma lembrança diferente. Ali estava a mochila que ela insistia para a filha organizar, o casaco que sempre esquecia jogado na cadeira, o carregador do celular enrolado sobre a mesa. Pequenas coisas. Coisas que antes pareciam motivo de discussão, agora eram tesouros. Ela respirou fundo, pegou uma fotografia antiga. As duas apareciam sorrindo durante um aniversário. Rafaela ainda era pequena. Abraçava a mãe com tanta força que quase desaparecia entre seus braços. Sabrina sorriu por alguns segundos. Depois começou a chorar. Não era apenas saudade. Era culpa. Uma culpa que parecia crescer a cada dia. Durante semanas, ela repetiu inúmeras vezes a mesma cena dentro da própria cabeça. Pensava em como tudo poderia ter sido diferente. E se eu tivesse saído do quarto? E se eu tivesse esperado alguns minutos? E se eu tivesse respirado mais uma vez antes de responder? E se eu tivesse abraçado minha filha em vez de discutir? Essas perguntas nunca encontravam resposta, mas insistiam em voltar todas as madrugadas. Até que certa noite Sabrina tomou uma decisão. Abriu o celular, ligou a câmera, queria gravar uma mensagem. Não para convencer um juiz, não para sensibilizar as autoridades. Queria falar diretamente com a pessoa que mais precisava ouvir aquelas palavras, sua filha. Ela respirou fundo várias vezes antes de começar. As lágrimas já escorriam antes mesmo da primeira frase. Oi, minha filha. A voz falhou. Ela precisou parar por alguns segundos. Respirou novamente. Tentou sorrir, mas o sorriso desapareceu quase imediatamente. Eu não sei se um dia você vai assistir a este vídeo.
mas eu precisava falar com você. Precisava abrir meu coração. Precisava que você soubesse quem realmente é a sua mãe. Ela enxugou o rosto, olhou diretamente para a câmera. Antes de qualquer coisa, me perdoa, por favor. Eu perdi a paciência naquele dia. Perdi o controle. E nenhum cansaço do mundo justifica aquilo que aconteceu. Nenhuma preocupação. Nenhum problema. Nada. Você não merecia passar por aquilo. A voz voltou a tremer. Eu queria tanto voltar no tempo. Se eu pudesse trocar aquele único minuto por toda a minha vida, eu faria sem pensar. Ela fez uma pausa. O silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra. Você sabe, eu nunca fui uma mãe perfeita. Eu errei muitas vezes. Às vezes fui dura demais. Às vezes trabalhei tanto que não consegui perceber quando você precisava apenas de um abraço. Talvez eu tenha exigido de você responsabilidades que não eram suas. Você ainda era uma menina. E eu, sem perceber, comecei a enxergar você como alguém que precisava me ajudar a carregar o peso da casa. Isso nunca foi justo. As lágrimas caíam sem parar, mas Sabrina continuou. Você abriu mão de tanta coisa por causa dos seus irmãos. Você cuidou deles enquanto eu trabalhava. Você preparou comida. Você os protegeu. Você foi muito mais do que uma irmã. E eu quase nunca agradeci por isso. Quase nunca disse o quanto me orgulhava de você. Ela segurou a fotografia antiga entre as mãos. Sorriu ao vê-la. Eu tenho tanto orgulho da menina inteligente que você sempre foi. Da aluna dedicada. Da irmã carinhosa. Da filha que enchia esta casa de alegria. Nada do que aconteceu consegue apagar isso. Nada. Ela respirou profundamente. Depois falou as palavras mais difíceis de toda a sua vida. Se hoje você sente raiva de mim, eu entendo. Se você não conseguir me perdoar agora, eu também entendo. O perdão não pode ser exigido. Ele precisa nascer no coração. E eu vou esperar o tempo que for preciso, porque ser sua mãe nunca deixou de ser o maior presente da minha vida. Ela levou a mão ao peito. Filha, existe uma coisa que eu preciso que você nunca esqueça. Naquele dia, eu falhei, mas aquele dia não resume toda a nossa história. Ele não resume todas as noites em que fiquei acordada cuidando de você quando estava doente. Não resume o primeiro dia em que você foi para a escola, nem as festas de aniversário, nem os abraços, nem as risadas, nem as vezes em que dormimos juntas assistindo a um filme. Nossa história é muito maior do que o pior dia das nossas vidas. Sabrina fez uma última pausa. Respirou fundo. Olhou novamente para a câmera. Onde quer que você esteja, nunca duvide de uma coisa. Eu amo você. Eu sempre vou amar você. E vou lutar por vocês até o último dia da minha vida. Mesmo que o caminho seja longo. Mesmo que pareça impossível. Eu nunca vou desistir de voltar a chamar vocês de filhos, dentro da nossa casa. Ela encerrou a gravação. Permaneceu alguns minutos olhando para a tela apagada do celular. Não sabia se algum dia Rafaela veria aquele vídeo. Mas, pela primeira vez desde que perderá os filhos, sentiu que havia conseguido dizer tudo aquilo que o orgulho nunca permitiu. Naquela noite, Sabrina compreendeu que pedir perdão não diminuía sua força. Pelo contrário, era o primeiro passo para reconstruir aquilo que ainda podia ser salvo. Mas pedir perdão era apenas o começo. Agora, ela precisaria enfrentar uma batalha muito maior. Uma batalha contra o tempo. Contra a burocracia. Contra a distância. E principalmente, contra a dúvida de quem já não acreditava que uma família pudesse voltar a existir. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 5 horas. Pela primeira vez em muitos anos, Sabrina não precisava preparar 4 cafés da manhã. Não precisava acordar ninguém para a escola. Não precisava separar uniformes. Não precisava procurar mochilas esquecidas pela casa. Mesmo assim, levantou no mesmo horário. O corpo ainda seguia a rotina que o coração se recusava a abandonar. Ela caminhou lentamente até a cozinha. Abriu o armário. Pegou 4 copos. Ficou alguns segundos olhando para eles. Depois sorriu com tristeza. Guardou 3. Deixou apenas um sobre a mesa. A casa continuava silenciosa. Silenciosa demais. Durante alguns minutos, Sabrina pensou em desistir. Desistir de lutar. Desistir dos processos. Desistir daquela vida. Havia perdido o emprego. As economias praticamente desapareceram.
As contas continuavam chegando, e agora ainda precisava encontrar uma maneira de pagar um advogado. Parecia impossível. Mas então seus olhos encontraram um desenho preso à geladeira. Era um desenho simples. 4 crianças de mãos dadas com uma mulher sorrindo. Na parte de cima, escrito com letras tortas, havia apenas uma frase. Asterisco, asterisco, nossa família. Asterisco, asterisco. Sabrina segurou aquele papel com cuidado. Foi a primeira vez, desde que perderá os filhos, que voltou a sorrir de verdade. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para reacender algo que ela acreditava ter perdido: esperança. Ela respirou fundo, olhou para a fotografia da família sobre a estante, e fez uma promessa em voz alta: eu vou trazer vocês de volta, nem que eu precise começar do zero. Nem que eu trabalhe dia e noite, nem que eu tenha que bater na porta de 100 advogados. Eu não vou desistir. Naquele mesmo dia, ela pegou uma pasta velha, começou a organizar todos os documentos. Certidões, comprovantes de pagamento, boletins escolares, recibos médicos, fotos de aniversários, vídeos das crianças, mensagens. Qualquer lembrança que pudesse mostrar uma verdade que ninguém conhecia melhor do que ela. Durante anos, ela havia sido mãe, não apenas biologicamente, mas em cada detalhe da vida dos filhos. Foi ela quem ensinou Rafaela a andar de bicicleta. Foi ela quem segurou João nos braços durante as noites de febre. Foi ela quem passou madrugadas inteiras acordada ao lado da pequena Eloá quando ela ficou doente. Foi ela quem compareceu às reuniões da escola, quem comprou o primeiro uniforme, quem comemorou cada boletim cheio de boas notas, quem limpou lágrimas, quem fez curativos, quem cantou músicas para fazê-los dormir. Essas memórias não apareciam em processos judiciais, mas eram elas que definiam quem Sabrina realmente era. Nos dias seguintes, ela começou uma rotina completamente diferente. Durante a manhã, resolvia documentos. À tarde, comparecia às audiências. À noite, dirigia horas seguidas fazendo corridas por aplicativo. Dormia pouco, mas já não trabalhava apenas para pagar contas. Agora havia um propósito muito maior: trazer seus filhos para casa. Algumas pessoas a criticavam. Diziam que ela havia recebido apenas as consequências dos próprios atos. Outras afirmavam que uma mãe jamais deveria perder o controle. Sabrina escutava tudo em silêncio. Ela não discutia, não tentava convencer ninguém, porque no fundo sabia que estava errada naquele único momento. Mas também sabia que uma vida inteira não podia ser resumida ao pior erro de uma pessoa. Enquanto isso, outras vozes começaram a surgir. Mães que também enfrentavam dificuldades. Pais que conheciam o peso da culpa. Imigrantes que entendiam como era difícil criar filhos em uma cultura diferente. Alguns enviavam mensagens. Outros ofereciam orientação. Houve quem ajudasse financeiramente. Houve quem apenas dissesse: continue lutando. Você não está sozinha. Cada palavra de apoio devolvia um pequeno pedaço da força que ela havia perdido. As visitas a Eloá continuavam acontecendo a cada 2 semanas. 40 minutos. Nem um minuto a mais. Toda vez que chegava ao abrigo, Sabrina levava um livrinho diferente. Uma boneca. Um desenho feito à mão. Queria que a filha nunca esquecesse que existia alguém esperando por ela. Antes de cada despedida, Eloá fazia sempre a mesma pergunta: mamãe, hoje eu volto com você? E todas as vezes, Sabrina precisava engolir o próprio choro antes de responder: ainda não, meu amor, mas a mamãe está lutando, e nunca vai parar de lutar. A menina sorria, como se acreditasse completamente naquelas palavras. Talvez porque as crianças tenham uma capacidade única de confiar, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. Certo dia, ao sair de mais uma audiência, Sabrina permaneceu alguns minutos parada na escadaria do tribunal. O céu estava nublado. O vento soprava frio. Ela olhou para o movimento das pessoas, cada uma carregando suas próprias preocupações. Então percebeu algo que jamais havia entendido antes. Todos nós somos capazes de cometer um erro. Às vezes, um erro enorme. Um erro que muda vidas. Mas nenhum ser humano deveria ser definido apenas pelo pior minuto da sua existência. A verdadeira medida de uma pessoa talvez esteja naquilo que ela faz depois de cair. Se escolhe fugir, ou se escolhe levantar.
Sabrina decidiu levantar. Ainda não sabia quanto tempo aquela batalha duraria. Talvez meses, talvez anos, talvez algumas feridas jamais cicatrizassem completamente. Mas havia uma coisa que ninguém conseguiria tirar dela: a certeza de que continuaria sendo mãe, mesmo sem ouvir diariamente a palavra que mais sentia falta. Mesmo sem poder abraçar seus filhos todas as noites, mesmo caminhando sozinha, ela continuaria lutando, porque algumas histórias não terminam quando tudo parece perdido. Algumas histórias começam exatamente ali, no instante em que alguém decide não desistir. E talvez, neste exato momento, exista uma mãe, um pai ou um filho assistindo a esta história e carregando uma culpa que parece impossível de suportar. Se esse for o seu caso, lembre-se de uma coisa: o arrependimento só tem valor quando se transforma em mudança. O perdão pode levar tempo, a confiança também, mas enquanto houver amor verdadeiro, ainda existe um caminho. Quanto a Sabrina, sua batalha continua. Ela ainda sonha com o dia em que ouvirá novamente passos correndo pela casa, com o dia em que colocará 4 pratos sobre a mesa, com o dia em que Eloá correrá para seus braços sem que ninguém precise separá-las outra vez. Ninguém sabe exatamente quando esse dia chegará. Talvez demore, talvez surpreenda. Mas uma coisa é certa: enquanto existir uma mãe disposta a lutar pelos próprios filhos, a esperança jamais poderá ser considerada perdida.